Economia, e agora? E agora a gente vai falar de pão. Quem é que não gosta, hein? Um pãozinho francês na chapa, com um requeijão, uma mussarela. Eu falei aqui em alguns segundos muitos produtos de padaria. E o setor da panificação tem começado o ano, claro, sofrendo os problemas de todos os outros setores, com a inflação, com os impostos do início de ano. E nessa proposta da gente começar 2023 aqui abordando como está cada setor, a gente tem a honra de receber aqui o Vinícius Dantas, presidente da Amipão, Associação dos Panificadores de Minas Gerais. Muito obrigado, viu, pela sua participação mais uma vez aqui, Vinícius, receber para a gente traçar aqui um raio-x do setor nesse início de ano 2023, com muitos desafios, né? Muito obrigado, Fabiana, aí mais uma vez por estar aí nos chamando para poder discutir a questão econômica, né, como vai o setor. Isso para nós da entidade Amipão é muito importante, né, dar visibilidade ao nosso trabalho, e também a gente pode dizer para aquele panificador que às vezes não tem muito tempo de se informar, né, o que é que ele precisa fazer, como é que ele precisa fazer, né, para que ele realmente não venha sofrer o fechamento, porque inclusive vindo agora, me deslocando para cá, eu me deparei com algumas padarias, eu fui vendedor do segmento durante muitos anos. Isso lá em 1980. Aí você já tem um olhar clínico ali, né? Sim, vários clientes meus da época estão fechados. Né? Eu me deparei agora ali próximo da Copasa com uma padaria baixando as portas às 19 horas, quer dizer, acredito eu, por falta de mão de obra ou alguma dificuldade econômica financeira. Né? Então, eu acho muito bom esse debate, né? A gente tem o direito de falar e o dever com a sociedade, mostrando de fato o que está acontecendo com o setor. E é muito legal, gente, o Vinícius Dantas, ele é muito aberto mesmo, assim, não foge mesmo nas piores pautas que podem surgir para o setor, das melhores, ele está sempre aberto a falar. Isso é muito importante, tem setor que infelizmente não abre para a sociedade, não conversa com a sociedade. E o setor da panificação não poderia ser diferente, porque todo mundo que está nos assistindo aqui agora, ou passou dentro de uma padaria, comprou dentro de uma padaria, ou passou próximo da padaria, ou pediu por uma padaria, mas está relacionado com a padaria. A padaria está na vida das pessoas. Com certeza. A média, né, de um consumidor de padaria é 4 vezes numa semana, né? E principalmente cada vez mais, né, a gente vê que a oportunidade da panificação se tornar a melhor loja de conveniência. Hoje, qualquer um de nós, por maior que seja a nossa casa, não tem uma área reservada para estocar nada. Né? Se você hoje fizer uma compra para 15 dias, você vai passar dificuldade. A minha mulher já me mandou guardar dentro do meu armário algumas compras que fiz. Ela falou, põe lá no seu armário. Quer dizer, e moramos só nós dois. Né? Então, quer dizer, hoje é um hábito de consumo, dado a questão do mix de produto que existe. Né? Toda hora um lançamento. E isso é tão engraçado, né, Dantas, que é tão engraçado porque se você pegar as casas antigamente, os apartamentos antigamente, você pode reparar, tem um espaço da despensa. Sim. Os novos apartamentos não tem. Não tem. Você tem um espaço ali de área de serviço, que às vezes tem você vai visitar ali, você tem um espaço que as pessoas deixam ali algo, mas não tem aquela coisa de guardar alimento. Sim. Só que era de uma época que as pessoas tinham um medo muito grande dos alimentos subirem de uma hora para outra. Só que está subindo. Como é que a gente muda esse hábito agora da dispensa? Não temos mais o hábito, mas também o alimento está subindo muito rápido de preço. Então aquela dona de casa que às vezes pensa, vou comprar esse leite agora por esse preço, porque eu não sei quando é que vai estar amanhã. Ela também não está com um pensamento tão ruim, né? Ela não está errada, né? Não, de forma nenhuma, né? A gente vê pessoas que rodam todo o bairro buscando preços, né? As pessoas às vezes já são aposentados, né? Mas a gente sabe também que hoje, né, o valor nosso de hora trabalhada é muito alto. Então, se você fizer a conta ao contrário, você vai perceber que não vale a pena, às vezes, com pequena diferença, você ficar perdendo o seu tempo. Né? Se você é um médico, por exemplo, numa consulta hoje, fica meia hora numa fila de um supermercado, né? Você perdeu uma consulta. Por maior que seja a diferença de preço que você pague, ficou mais cara a compra. Nessa coisa, a padaria ela entra mesmo pela rapidez, pela questão da objetividade ali, mas o pãozinho, a gente já aprendeu isso aqui quando a gente conversou da última vez, mas para quem está chegando agora no programa, o pão francês ele é
o carro-chefe da padaria ali, o chamariz ali da padaria ainda, né? Às vezes a turma regra o preço ali para buscar outro produto. O pão francês, ele está cada vez mais difícil de ser produzido com um preço acessível para as pessoas? Olha, na realidade, o pão francês, durante muito tempo, ele pagou os erros do panificador. O que hoje vai mudando, né? A panificação, antigamente, ela tinha um mix, ela tinha um recolhimento muito alto de produto. E hoje a gente vai enxugando, exatamente porque a gente não consegue mais repassar o preço na necessidade que talvez tivéssemos, né? Hoje nós temos um commodities, um produto que é a base da padaria, né, que é o trigo. Né? O Brasil ainda não tem suficiência de trigo panificável, né? Nós temos dificuldade. Um país tropical tem muito intempéries, às vezes de temperatura, e às vezes compromete, como aconteceu na última produção do trigo. E a gente depende muito, né, principalmente da Argentina, que vai vivendo uma crise aí de inflação de 100% ao mês, né, e a gente paga por isso, porque quando você vai comprar o produto, ele está tudo embutido. Está embutido. Então, quer dizer, a gente tem que cada vez mais, né, produzir de forma enxuta. Não dá para poder estar sobrando muito produto, não dá para recolher muito produto, não dá para ter aquele mix até a hora de fechada, como folhado, não, até às 19 horas vocês mantêm isso aí, depois disso não assa mais não. Okay. Então, hoje é preciso de uma gestão o tempo inteirinho da produção, exatamente para que a gente consiga resultado no todo, e não só no pão francês. Né? Eu, às vezes, chego em padaria, peso, às vezes, uma rosca que é vendida na unidade, e, às vezes, ela é mais barata do que o pão francês. Entendo. Então, é preciso estar muito atento a isso. O pão francês, ele, hoje, o custo de produção dele, né? Porque tem panificadoras aí, a gente está falando de panificadoras maiores, outros menores, né? Ele ficou mais caro produzir pelo trigo também, mas aí tem energia elétrica, tem o transporte, o material ali para entregar aquele pão também para as pessoas, ou seja, tem uma gama de outros serviços que acabam encarecendo esse pão? Na realidade há vários fatores, né? Às vezes a gente, quando fala numa planilha de pão, quem é leigo, né, fica indignado. Quando eu digo para ele que o aluguel está na planilha, Claro. Né? O vale-transporte do funcionário está na planilha. E eu discuto muito isso, né? A diferença de preço de pão, e com toda razão, ela existe, mas ela tem uma justificativa. Né? Por exemplo, um trabalhador na Savassi da panificação, ele vai no mínimo consumir 3 vale-transporte para ir, 3 para voltar. Perfeito. Quando às vezes você vai na periferia, ele mora na rua da padaria. Então são custos completamente diferentes, né? Que a gente tem que repassar, porque se você não repassa, você vai ter que fechar, não tem jeito. Né? E muita gente, às vezes, principalmente, cresce os olhos, né, na atividade, porque é uma atividade que tem um volume de pessoas, de clientes de dia muito alto, e entra na atividade de forma leiga. Né? No final a gente vê, fecha. A preparação é a barreira de entrada, né? No questão da panificação, né? A pessoa, às vezes, vou investir numa padaria e, às vezes, ela não tem a noção do quanto que aquilo ali depende de uma ginástica matemática danada, né? Com certeza. É preciso estar atento a tudo. Essa semana, eu fiquei um pouco mais no meu estabelecimento e na produção eu observava que, para fazer o bolo régua, se cortava em torno do bolo maior. E aquilo tudo separado, eu falei, gente, interessante. Na minha época de menina, a gente ficava doido nessa beiradinha ali, né, para poder tomar o café da gente. Eu falei, gente, mas isso aqui, não, isso aí a gente põe no recolhimento. Vamos fazer uma experiência. Aí fizemos bandejas, né, e começamos a colocar para o cliente. Eu falei, gente, coloca no preço aí do pão francês, que é um produto de um preço melhor, né, nessa linha. Não sobra nada. Gostei desse não sobra nada, porque me remeteu a uma outra questão que eu tenho percebido, talvez seja uma percepção de cliente, mas eu sou um bom cliente, porque como eu rodo muito a cidade, eu vou em muitas padarias, já estive na sua, inclusive, que é muito boa, e tem sobrado menos, eu tenho visto muito menos desperdício do que tinha no passado. Às vezes, por exemplo, eu saio tarde, passo numa padaria para comprar um pão, eu não acho mais o pão, que às vezes no final do dia, fora de 9 horas, a fornada já foi. A turma está fazendo menos, produzindo menos para desperdiçar menos.
E a padaria, ela é um espaço em que, com inteligência, se desperdiça cada vez menos, utilizando para outro produto, um pão que sobra vira uma torrada, ou vira um pudim de pão, ou seja, essa matemática também entra, essa lógica. Hoje a tecnologia vem ajudando muito, né? Hoje a gente tem câmeras, então aquela massa que antes você voltava, aquela massa para ser usada no dia anterior, hoje já não precisa. Você tem câmeras, né, que ela sustenta aquela massa para ser assado no dia seguinte. Então, quer dizer, você não precisa assar tanto. Então, às vezes, quando falta, a meu ver, né, fica aqui a minha crítica, é uma questão de gestão. Não tem, ele tá. Não pode faltar pão. Eu acho, principalmente o pão francês, né? Para mim seria inadmissível. Na sua opinião, assim, se a padaria fecha 10 horas, até 10 horas ela tem que ter o pão, nem que seja que ela vá fazer outra coisa com o pão. Ou seja, a pessoa tem que entrar na padaria e tem que ter o pãozinho. Eu não tenho a menor dúvida disso. Nas minhas lojas, né, eu tenho 7 unidades, eu pergunto o tempo inteirinho, o que nós temos? Temos pão na vasca? Ok. Né? Isso aí eu vou perguntando no grupo o tempo inteirinho. É gestando realmente o principal produto que me leva numa padaria, 90% das pessoas vão lá por causa do pãozinho. E você tem uma razão, né? Porque quando você entra numa padaria que não tem pão, dá um desânimo, mesmo que você chegar num bar e não ter cerveja, né? Você fala assim, não trabalhamos com cerveja. Então, dá uma situação que você tem uma análise bem concreta eu disso, né? vejo, às vezes, clientes que entram nas minhas lojas, às vezes ele não compra o pão, mas ele vai lá na Vasca conferir como que está o pão. Eu acho ótimo, você entendeu? E às vezes é capaz de, caso não tenha, se alguém estiver reclamando, ele engrossa ainda o couro, né? Pô, mas não tem pão, padaria que não tem pão, né? Açougue que não tem carne. Quer dizer, realmente é uma cobrança devida do consumidor. Agora, eu vejo essa questão de fechamento de padarias, de abertura de padaria que dura pouco em bairro. Às vezes você vê uma padaria que abriu, começou, não passou um ano, ela fechou e tudo mais. Essas pequenas coisas fazem uma padaria fechar, né? Ou seja, você não ter o pão ali no final do dia que o trabalhador vai passar lá para comprar. Ou seja, isso também faz uma diferença. Eu acho que compromisso é compromisso, né? Indiferente da circunstância do comércio. Me lembro muito bem de uma certa noite com uma chuva muito pesada e uma viatura parou em cima do passeio da padaria. Uma das minhas lojas fica numa avenida onde não tem água pluvial e ela sobe bastante água. E o policial falou assim comigo, pô, por que você não fecha a loja? Tá faltando 15 minutos, né? Com um temporal desse, não tem ninguém na rua. Eu falei com ele, olha, deixa eu te falar. Imagino você saindo de uma faculdade, contando que o último estabelecimento, que é a padaria próximo da sua casa, vai estar aberto. E você chega aqui numa situação dessa e não está. Nunca mais aquele cliente volta. E o policial virou para mim e falou assim, pô, parece até que você conhece a minha vida. Eu falei, mas não entendi. Ele falou assim, eu parei de comprar na padaria mais próxima da minha casa por isso. Porque por 2 ou 3 vezes eu cheguei, ela já tinha sido fechada. Eu hoje não corro risco. Às vezes até passo em frente a ela com o produto de outra padaria, fico até arrependido, pô, tá aberto. Mas eu não sinto segurança, porque várias vezes eu tive que voltar na rua, na outra padaria, porque ele estava fechado. Então é preciso ter compromisso. Uma coisa que atrapalha muito em padaria, que eu acho também, que é uma crítica também que eu faço a algumas padarias que eu fui em final de feira, em final de... o pessoal tá limpando a padaria, organizando a padaria, você tá tentando ali andar, você tem que pular um rodo ali que a pessoa tá limpando. Não dá para te separar uns 10 minutinhos ali depois que fechar a padaria e já dá, ou ir arrumando aos poucos ao longo do dia, para fechar a padaria com calma, porque tem padaria que começa a fazer uma varrição ali dentro da padaria. Já deve ter casos desses, né? Não, eu tenho, inclusive, ontem ocorreu na minha loja, mas assim, é uma questão de sinalização. A loja tem espaço para o cara transitar. Sim. Né? Então, quer dizer, se o empregado sinaliza, é até um certo marketing, né? Uma limpeza de um chão, né? Um pano bem passado. O camarada percebe, olha, eles têm um zelo aqui na Não basta ser limpo, tem que se mostrar limpo, né? Exatamente, é um marketing, mas obviamente você tem que sinalizar que aquela área está molhada, há um risco de queda e, obviamente, sua padaria tem como ser transitado por outros corredores. Vinícius, a gente vai para o intervalo, eu quero deixar uma pergunta aqui. Conversei recentemente aqui no programa, esse ano já fazendo o panorama com o Sindibares, com o Eduardo Sindibares, ele me falou de uma dificuldade do setor para a mão de obra. Essa dificuldade também resvala nas padarias. Eu quero saber disso, mas no nosso segundo bloco, você vai continuar com a gente aí. Pega um pãozinho, um cafezinho, toma aí no nosso bloco do comercial e a gente volta aqui com o nosso Economia. E agora?